Começamos, então, este primeiro dia do evento com o painel Ciência, Tecnologia e Inovação, uma experiência governamental. Convido para subir a este palco, para coordenar a mesa, a professora Dorzeli Treziak. Por favor, então. Também convido para vir a este palco o painelista professor Roberto Carlos dos Santos Pacheco. Com bastante energia. Senhoras e senhores, o professor Roberto Carlos dos Santos Pacheco, pode sentar, por favor. O professor Roberto Carlos dos Santos Pacheco é doutor em Engenharia de Produção e professor do Departamento de Engenharia do Conhecimento da EGC-UFSC e fundador e pesquisador do Instituto Stella. Convidamos também para subir a este palco a professora Débora Bernet. A professora Débora, que tem uma presença de francês, né? Bernet, mas é Bernet, né, professora? Mas ela tem um estilo, né? É doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e representa a diretoria técnico-científica da FAPESC. Senhoras e senhores, a partir deste momento, eu passo a palavra à coordenadora de mesa, professora Dorzeli, para conduzir os trabalhos. Professora. Ok, muito obrigada. Bom dia, sejam todos bem-vindos a este evento. Temos aqui um momento para discutir um pouco sobre o tema, que é muito relevante e de interesse de todos. Temos aqui dois painelistas que vocês vão gostar bastante. Já estou fazendo uma propaganda aqui, né? Mas, enfim, a gente vai trocar aqui um pouco de experiência. Eles vão falar aqui sobre um projeto que foi desenvolvido recentemente e que, num processo de coprodução, envolveu cerca de 1.100 pessoas e 16 instituições. Foi um projeto que buscou responder alguns questionamentos da gestão pública. Bom, como já mencionado pelo mestre de cerimônias, nós teremos a fala aqui, primeiramente, dos dois painelistas. Na sequência, então, abriremos para as perguntas que deverão ser enviadas por escrito. Eu inicio, então, passando a palavra à professora Débora, que vai falar um pouco sobre a FAPESC, sobre o que é a FAPESC, né, qual é a função da FAPESC no Estado, na gestão pública, enfim. Então, eu passo a palavra para a professora Débora. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade de participar desse evento com essa envergadura e com um tema tão relevante nesse momento. Agradeço aos colegas a participação, ao Conselho Regional de Administração Federal, Estadual, e vou falar um pouquinho da instituição que eu represento, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Bem, a FAPESC, ela representa o Estado e tem a finalidade de apoiar o fomento à pesquisa científica e tecnológica para o avanço de todas as áreas do conhecimento. Então, ela representa o Estado de Santa Catarina, no sentido de aplicar recursos para desenvolver o Estado na pesquisa e na inovação. A intenção, né, e a visão e a missão da FAPESC está toda dentro desse parágrafo aí. A finalidade dela é realmente o desenvolvimento do Estado de modo sustentável por meio justamente desse investimento, né, para a qualidade de vida da população do Estado de Santa Catarina. A FAPESC é uma fundação que tem já 27 anos. Tá? Nesses 27 anos, ela já foi FUNCITEC e hoje ela é FAPESC. Ao longo do tempo,
aconteceram diversos momentos dessa fundação. E um momento muito marcante para nós aqui no Estado foi, em 2008, a Lei da Inovação, a Lei da Inovação Estadual. Então, em 1989, por meio desse artigo 193, ela foi constituída, né, já com o nome de Funcitec. Para frente, ela passou a ser um fundo estadual. E depois, lá em 2005, ela passa a ser FAPESC. Em 2008, então, vem a Lei da Inovação, que passa a ser um marco legal da inovação do Estado de Santa Catarina. Bem, por ser uma fundação de amparo à pesquisa e inovação, evidentemente, ela tem diversos desafios no Estado, ao longo desses 27 anos. Né? O primeiro deles é modificar e favorecer produzindo políticas públicas, o que não é fácil dentro da ciência e tecnologia. O segundo é a criação e o aumento da produtividade e competitividade de empresas, cadeias produtivas, gerando riqueza de modo sustentável. Esse ponto ele é bastante relevante, porque tem a ver com as empresas. Como que o Estado faz inovação? Né? E como é que o Estado apoia essa inovação? Então, tem a ver com programas que geram recursos, que fornecem fomento para empresas novas e já em andamento, promover a inovação. E o terceiro é justamente gerar esse conhecimento, para que a gente tenha uma sociedade mais desenvolvida, mais sábia, né? E uma sociedade que possa realmente ter um senso crítico condizente. Diante desses desafios, a gente tem as tendências. Olhando agora o momento atual, o lado mais contemporâneo, o que a gente percebe? A gente percebe que ninguém mais faz pesquisa e inovação sozinho. E que hoje a integração, os grupos e as redes é um fato. Né? Não se faz mais nada sozinho. Então, a FAPESC, pensando nisso, ela tem uma visão de mundo, né, professor Roberto, mais interdisciplinar, e, com isso, ela proporciona eventos e ações com essa visão. Opa. Ao longo desses 27 anos, a FAPESC desenvolveu 5 conferências. O que são essas conferências? Essas conferências, elas são eventos que envolvem diferentes atores da sociedade para discutir assuntos relevantes de ciência, tecnologia e inovação. A partir de 2008, com a Lei da Inovação, passou a ser um marco legal essas conferências. Antes disso, nós tivemos 2. Essas conferências elas vêm para estabelecer linhas prioritárias de atuação do Estado no apoio a pesquisas científicas e tecnológicas, realizadas por pesquisadores, instituições e empresas de Santa Catarina. Então, a FAPESC, ao longo desses 27 anos, desenvolveu 5 conferências. Dessas 5 conferências, as 2 primeiras, 2003 e 2004, foram conferências mais localizadas nessa região de Florianópolis e da Grande Florianópolis, envolvendo os diferentes atores do sistema de ciência e tecnologia. Mas confesso que foram discussões e reflexões sobre esse sistema de modo mais regionalizado. Para frente, em 2009, houve uma conferência já um pouco maior, um evento que envolveu outros atores regionais, foi em Joaçaba. Essa conferência lá, ela teve um sentido muito interessante, porque o propósito dela foi realmente envolver todos esses atores, mas de lá nós conseguimos tirar um conteúdo muito interessante que gerou a política de ciência, tecnologia e inovação do Estado de Santa Catarina. Então, desde 2009, nós tivemos como resultado de todas essas conferências a política de ciência, tecnologia e inovação do Estado de Santa Catarina. Inclusive, se vocês depois quiserem, ali na saída, eu disponibilizei algum material para que vocês possam levar e analisar, que é a Lei da Inovação,
14.323, e também a política de ciência e tecnologia. Tá? Depois, 2012 foi uma conferência um pouco diferenciada, porque a gente sentiu a necessidade de mudar um pouquinho a lógica desses eventos, de trazer mais para perto não só os entes diretos do sistema de ciência e tecnologia, mas a sociedade de modo geral. E aí nós criamos uma sistemática de não fazer um evento único, mas diversos eventos no estado de Santa Catarina. Diversos eventos no estado de Santa Catarina, para que a gente pudesse abranger o oeste, o sul, o norte, e buscar essas informações e esse conteúdo e entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo por lá. Aí nós criamos uma conferência com diálogos regionais, que se desenvolveu ao longo de um semestre, não só num evento. E foi interessante. Ela teve esse tema que foi Desafios da Inovação, a prática da universidade, da empresa e da sociedade, e realmente teve lá, tiveram 6 encontros, né, com essas temáticas: inovação na gestão pública, legislação e inovação, pesquisa, inovação e articulação universidade-empresa. É uma temática bastante interessante, né, para nós, enquanto governo, enquanto Estado, e trouxe assim, muito subsídio para que a gente pudesse avançar. De 2012, aí nós tivemos a última conferência, que foi a quinta conferência. A FAPESC entendeu que aquele modelo de discussão e de diálogo regional foi legal, deu certo e trouxe assim, informações e dados importantíssimos para casa entender o que poderia fazer para frente, como política, como prioridade e como ações de Estado. Diante disso, a FAPESC fez contato com um grupo do EGC, do professor Roberto, na Universidade Federal de Santa Catarina, e estabeleceu uma parceria para desenvolver uma metodologia específica para que se pudesse entender melhor essa linguagem, esse conteúdo que vinha dessas reuniões. Procurou fazer no mesmo modelo de diálogos regionais e deu esse desafio para o grupo de pesquisadores da Universidade Federal nos trazer esse subsídio. O professor Roberto, com sua equipe muito competente, fez a conferência e ampliou os objetivos desse evento, né? Então, os objetivos da conferência passaram a ser muito mais de coprodução, né, de comparabilidade de elementos entre os sistemas e coleta de dados, para que lá na frente se pudesse ter um material, que é o que nós imaginamos, né, o professor Roberto vai apresentar, um material bastante consistente para que a FAPESC possa se conduzir. A quinta conferência, para a FAPESC, teve características fundamentais. A primeira delas foi, então, novamente, a abrangência regional. A segunda, a representatividade institucional dos diferentes entes da sociedade. A sociedade civil, as empresas, a universidade e o governo. A coprodução regional. Houveram eventos em diferentes regiões. O professor Roberto, acho que vai falar depois com mais detalhes da metodologia do sistema. Mas essa coprodução, até a gente colocou umas fotos ali para ilustrar, desde o presidente da FAPESC, o presidente do INPI, professores da universidade, diferentes entes, participando das mesmas discussões e produzindo esse resultado. A possibilidade, então, de sistematização, por meio da metodologia do professor Roberto, e, na frente, como resultado, a comparabilidade, né, professor Roberto, que nós vamos ter aí na frente. Essa representatividade institucional foi muito interessante. Nessa foto, por exemplo, a gente tem o Instituto Federal Catarinense, o Instituto Federal de Santa Catarina, a FAPESC, e esse ponto foi muito relevante, porque as instituições de ensino superior, elas participaram efetivamente das reuniões. A UDESC, especialmente, os colegas da UDESC, obrigado por estarem presentes,
e todos os outros que estão aqui, mas assim, houve um esforço das instituições de ensino superior junto à ideia para que os alunos viessem, os professores, e a gente fizesse uma discussão bastante frutífera. De novo, a representatividade institucional, esse é o primeiro evento, foi dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, que também nos acolheu com muito carinho, né? O primeiro evento foi lá. E aqui nós temos a UDESC, o Estado, na figura do diretor de inovação, a reitora da Universidade Federal, o professor Gargione, que é o nosso presidente, e a reitora também do Instituto Federal de Santa Catarina. Mais que isso, tivemos essa abrangência regional e, como resultado, hoje, essa conferência foi em 2015, a gente percebe que realmente houve uma reflexão de criação coletiva, né, dos grupos, uma representatividade da sociedade bastante relevante dentro do sistema, envolvendo, inclusive, a Fiesc, que foi um grande parceiro desse trabalho, né, proporcionando para nós também alguns dados enfim, outras ações, a academia, o governo e as empresas e o terceiro setor. Tivemos no terceiro setor também representatividade, né, professor Roberto? E isso foi muito legal. Então, o que nós estamos pensando? Quer dizer, há uma linguagem, houve um diálogo entre a Tríplice Hélice e a gente tem bons resultados para receber do grupo de pesquisa. Os encontros foram Florianópolis, Chapecó, a gente procurou fazer, o professor Roberto, junto com sua equipe, nas 6 mesorregiões do estado de Santa Catarina, envolvendo essas cidades. E, assim, para concluir, o que a gente percebe dentro da Fundação de Amparo à Pesquisa é que essa conversa entre Estado, né, universidade e empresas é uma conversa que tem que avançar. Né? E nós temos a plena consciência, dentro da nossa diretoria, na Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação, dessa situação. O que nos chama a atenção, por exemplo, uma notícia que teve no estado de São Paulo, o ano passado, dizendo o seguinte: a FAPESP, nossa parceira de São Paulo, diz o seguinte, que na iniciativa inovadora para conectar a ciência e a pesquisa com as necessidades de governo, as secretarias de Estado deverão contar com um cientista que assumirá a tarefa de buscar a melhor resposta que a ciência possa oferecer à atividade daquele órgão. Isto é, mais técnicos, mais cientistas dentro do governo. Isso para nós é bem interessante. Essa é a visão da FAPESC. A FAPESC tem hoje um corpo de funcional bastante enxuto. São 60 pessoas só trabalhando, mas 4 diretorias, a nossa diretoria também é bem pequena. E, claro, todo mundo sabe, os recursos estão hoje bastante escassos, mas, com isso, a gente está tentando avançar, principalmente nessa linha. Entendemos que esse é o caminho para o desenvolvimento. Tá? Eu me coloco à disposição para perguntas e quero dizer que, lá na frente, depois, vocês podem dar uma olhadinha melhor na lei da inovação e em outro material que a gente trouxe. Obrigada, professor Roberto. Obrigada, Débora. Passamos agora, então, a palavra ao professor Roberto Pacheco para que faça a sua palestra. Bom dia a todos. Queria começar cumprimentando aqui o presidente Evandro, agradecendo ao CRA pelo convite, cumprimentar pelo evento, né, a lista de parceiros. Hoje nós vivemos os tempos da parceria, uma parceria ainda latino-americana, que é super importante aqui para os avanços todos na sociedade latino-americana. E cumprimentar a mesa. E quando nós somos convidados para trazer o assunto da gestão pública aqui para o evento, pensamos em trazer para vocês um caso real, né, de uma demanda que eu traduziria na seguinte pergunta aqui. Aliás, antes de começar aqui, quantos são estudantes aqui de administração? A maioria, né? Quantos são gestores de iniciativa privada? Gestores da iniciativa pública? Ok, então nós temos os 3 aspectos aqui a formação e administração e os destinos, né, dos formados, aí, o setor público e o setor privado. Eu colocaria que a Débora ajudou a responder uma parte de uma pergunta que a sociedade nos faz todo dia: onde vão parar nossos impostos? Né?
E parte dos impostos aqui em Santa Catarina, aliás, se quer que seja 2%, né, mas ainda está um pouquinho longe disso, vai exatamente para fazer com que ciência, tecnologia e inovação avancem, né? E vocês viram aqui a missão da agência estadual de fazer esse avanço. Você tem aquele passador? Pode deixar que eu pego lá. E, para fazer isso, como vocês viram, a Débora mostrou que a FAPESC tem que fazer um planejamento, uma política, uma aplicação desse recurso. Quando ela fala que nós somos convidados, né, para ajudá-la nisso, quem somos nós, né? Nós somos da Universidade Federal de Santa Catarina, de um programa interdisciplinar que faz engenharia, gestão e mídia do conhecimento. É um programa que tem professores de 10 departamentos, de 7 centros. E, obviamente, dos desafios é ajudar a área pública a fazer justamente planejamento e ação na área de inovação em ciência e tecnologia. Nós, a partir do ano passado, criamos um conceito de uma rede multi-institucional que, a cada vez que é desafiada no programa de pós-graduação para resolver um problema complexo, chama instituições parceiras e se configura neste problema complexo. E essa rede é a RECIS, e o EGC está completando aí 12 anos, nós já formamos aí mais de 200 doutores e mestres nestas áreas de engenharia, gestão e mídia do conhecimento, e no espectro nacional, né, temos o conceito máximo na CAPES em pouco tempo, numa demanda que não é uma típica só do EGC, mas destas áreas, gestão do conhecimento, engenharia e mídia do conhecimento, chega a 700 candidatos para 60 vagas ano. O que mostra aí que a sociedade do conhecimento está realmente demandando novos profissionais e avanços nessas áreas. Nós, especificamente, trabalhamos, como eu disse, nas áreas de engenharia, gestão e mídia, e a área de governança pública é uma das áreas de aplicação e inovação também. Portanto, quando chegou a demanda da FAPESC, para que o EGC ajudasse, como a Débora mostrou, a que a 5ª conferência fosse mais inclusiva, produtiva e que os atores empresariais, governamentais e acadêmicos não só discutissem temas propostos, como aconteceu, por exemplo, na 4ª conferência, mas até mesmo construíssem os próprios temas de uma página em branco. Essa foi a demanda. E aí, essa questão, né? Como é que você faz um programa de pós-graduação ou uma unidade de graduação? Como é que você faz formação de alunos de administração voltados a esse novo mundo, onde os problemas são extremamente complexos, né? Como é que nós resolvemos a poluição, a cobrança social, né, que vão parar os nossos impostos, a mobilidade urbana, a competitividade? Só uma certeza hoje. Não se resolve isso de forma disciplinar. Nenhuma área do conhecimento sozinha consegue tratar de nenhum problema complexo. Então, as áreas e as formações de unidades inter e multidisciplinares estão crescendo em nível geométrico no mundo. O Brasil hoje, para dar esse número brasileiro, tem 380 programas de pós-graduação no universo de 4.000, sendo que esta área só tem 11 anos, 12 anos de existência, e a pós-graduação tem 50 anos. Então, já ocupa 10% de crescimento no sistema, porque exatamente os programas de pós-graduação que estão se voltando a problemas complexos têm que combinar saberes, né? E o que é necessário? Como lembrou a Débora, existe um conceito contemporâneo para fazer ciência, que nós nos baseamos muito, e vocês já vão entender porque eu falo dele, porque a conferência foi baseada nisso. A transdisciplinaridade, né, que você coloca juntos. A ciência estava acostumada a fazer ciência para a sociedade. O século XXI trouxe o desafio que nós temos que fazer ciência com a sociedade. Nós temos que começar definindo a agenda da ciência com a sociedade e não nos muros da universidade. Então, existe aí o conceito da coprodução do conhecimento, e essa coprodução respeita o conhecimento e as várias formas de conhecimento que os vários atores oferecem. Então, se você está construindo uma política estadual, não há como fazê-lo sem ouvir todos os atores, né? E o co aqui é o mais importante, a colaboração, a coprodução conjunta desses atores. Então, nós, na RECIS, acreditamos que você faz isso especificamente aqui com o tema de inovação e conhecimento como foco, mas sempre, então, trazendo vários atores, e foi isso que a conferência nos pediu, tá? E fizemos isso com 2 instituições no início, né, a FAPESC com essa encomenda e com o patrocínio da gente poder fazer esse processo dentro da conferência, e o Instituto Stella, que fez a parte de organização da parte de tecnologia da informação da conferência. Qual foi o desafio? Como a Débora já colocou para vocês, foi cumprir a lei estadual, né, que é essa conferência, em primeiro lugar, mas fazer isso de uma forma contemporânea, né, revendo
ao invés de apresentar uma política para ser analisada ou uma agenda para ser construída, realmente chamando os atores para que eles fizessem essa construção coletiva. Então, e que desse à FAPESC, que é alguma dificuldade que ela sentia em relação às conferências anteriores, comparações. Como é que estávamos em 2004, como é que estávamos em 2009. Então, para fazer isso, nós temos que olhar a visão de gestor público. Então, aqui, para quem são gestores públicos ou estão estudando administração pública, tem um ponto que eu acho muito importante aqui, que é a visão que você pode construir com o gestor público. Se você estiver conversando com o presidente de uma organização pública, um diretor, é importante ver em qual desses quadrantes está a sua missão e a sua visão. A administração pública andou da patrimonialista, em que, muito próximo da monarquia, em que o Estado é meu, eu uso ele como minha propriedade, eu cuido dele como minha propriedade, para uma visão mais burocrática, onde se imagina que a construção de processos burocráticos socializa mais esse pertencimento de gestão pública, e aí veio a famosa visão liberal de que você, na verdade, devia tratar o Estado tão eficientemente, tão integrado, quanto uma empresa, e o cidadão é aquele pagador de impostos que é o cliente dessa empresa. E isso se viu também não muito eficiente. Na verdade, não há uma relação comercial ou de empresa. Há uma relação de construção coletiva que o novo serviço público parece transmitir melhor. Na verdade, sociedade e Estado são duas faces da mesma moeda, e deveriam coproduzir conjuntamente. Então, o novo serviço público que dá embasamento para toda a administração do Obama, por exemplo, de construir com a sociedade esse processo. É exatamente aqui que nós acreditamos que foi construído o modelo da conferência. Então, a FAPESC não foi a propositora de uma agenda a ser validada ou avalizada, mas sim ela foi a que promoveu o espaço da coprodução. E neste espaço você tem que olhar a eficiência e eficácia do Estado, com certeza, dar espaço para o controle social, para a prestação de contas desse resultado, mas também espaço para o capital social, para a participação e para a coprodução. Esse é o desafio, da sociedade contemporânea e dos nossos governos contemporâneos. Essa visão na gestão pública, a OCDE já diz que quem não andar nessa direção não terá desenvolvimento econômico enquanto nação. Então, você tem que estabelecer uma coprodução. Naturalmente, essa coprodução vai ser proporcional à qualidade da educação e da formação da sua sociedade. Você só coproduz com qualidade se houver sociedade bem formada. Para a quinta conferência, esses foram os princípios. Nós temos uma sociedade que certamente está bem formada, quanto está informada, e como ela pode ser copartícipe da construção dessa política. Então, nós tínhamos um desafio interessante que a FAPESC nos deu. Primeiro, que a Débora não contou aqui, que foi em junho, para fazer até dezembro. Então, junho até dezembro, tínhamos que pensar o modelo, entrar nas 6 cidades e construir essa parceria. Depois, nós tínhamos que fazer isso não só... Bom, primeiro, nós podemos fazer em Florianópolis... Vai ser em Florianópolis? Não, vai ser em Florianópolis, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Jaraguá, Lages, e fechamos em Joinville. E a governança pode ser aqui a FAPESC, a instituição... Não, cada cidade dessa vai ser sua própria governança, com a sua própria organização local, com a sua própria distribuição de comunicação e de convite regional aos partícipes. E os resultados, então, neste período de tempo, é um diagnóstico geral de todos os sistemas regionais, como é que está a ciência, a tecnologia e a inovação, e como é que esses atores regionais veem a melhoria. O que eles querem melhorar em cada região do Estado para a ciência, tecnologia e inovação. Por que é importante, especialmente para os estudantes aqui, eu não sei se vocês têm esses números. Os Estados Unidos calcula que 65% do seu PIB vem de inovação. Isso não está nessa contabilidade, a qualidade de vida, o avanço na saúde, que é a ciência. E também não está nessa contabilidade a formação futura dessa sociedade, que é a educação. Então, planejar ciência, tecnologia e inovação é planejar o futuro da sociedade. Então, nós fomos buscar isso em coprodução. O primeiro passo foi saber com que metodologia. E a gente se depara o seguinte, a literatura internacional tem muitos frameworks para você fazer mensurações. O OCDE vai lá e avalia os países, como é que estão em cada dimensão de ciência, tecnologia e inovação, faz comparações, inclusive índices. Mas esses são frameworks conceituais para você medir alguém, não para você construir políticas com esse alguém. O que nós vimos foi unir essa literatura e ver que, se você quiser fazer essa coprodução, você vai ter que perguntar sobre fatores que capacitam aquela região a ter ciência, tecnologia e inovação, que potencializam a sua eficiência e que geram valor. O que capacita? Como é que são as instituições da região? Tem universidades, tem empresas, tem agentes públicos de todos os órgãos governamentais, a sociedade
hélice, tríplice, quádrupla, está representada. Como é que é a infraestrutura? Infraestrutura de comunicação, infraestrutura básica, infraestrutura de energia. O quanto que essa infraestrutura e essa potencialidade se transforma em desenvolvimento, em geração de economia. Esses são fatores capacitadores. E como é o mercado? O mercado é demandante, o mercado é exportador, é importador. Como está o sistema educacional? Ele forma pessoas ou ele é dependente de educações externas, de competências externas? E, finalmente, os 3 eixos da ciência, tecnologia e inovação especificamente. Então, cada dimensão dessa foi construída em fatores. Nós temos 36 fatores, né, no total. Então, a educação, só para dar um exemplo, né, se olhou a educação básica, a oferta da educação superior e técnica naquela região e os recursos humanos em forma geral. E, para a inovação, qual o perfil do sistema inovador, se existem startups, é a próxima palestra aqui que vai haver, existem empresas com potencial de geração de valor, a propriedade intelectual é bem resolvida, as relações universidade-empresa acontecem. Então, todos esses fatores geraram um framework que nós estabelecemos com perguntas. Então, em critérios e perguntas. Ao todo, foram 62 perguntas colocadas, então, para os atores regionais responderem. E essa resposta, como ela é mensurada por escalas, nós podemos comparar as regiões em cada dimensão e em cada fator, né? Então, para fazer essa dinâmica, primeiro ponto, formar grupos heterogêneos, né? Ter numa sala empresas, representantes do setor empresarial, governamental, acadêmico e da sociedade organizada. E eles juntos, então, pensando com as diferentes visões de mundo essas questões. Isso foi feito. Essas discussões foram levadas à plenária para os grupos compararem as visões e depois houve isso pelo período da manhã. E no período da tarde, os grupos retornaram para, então, propor o que eles propõem de mudanças ou de políticas ou de ações que o Estado precisa fazer nas direções colocadas. Como a Débora mostrou, foram em outubro, a gente fez 2 conferências, Florianópolis e Criciúma, foram mais de 1.000 participantes no total, né? E em novembro já há também Chapecó e Jaraguá. Em outubro foram 4 conferências. Em novembro foi Itajaí e Lages. E nós chegamos aí a um total de... Aí esses participantes são presenciais, né? Chegou a ter um mínimo de 90 nesses grupos de trabalho e um máximo aí de 400, sendo que tudo voluntário, né? Inclusive eventos sábado de manhã com empresários, com ex-presidentes de organizações públicas. Foi realmente um engajamento que nos tocou. A sociedade respondeu muito bem esse chamamento para ajudar o Estado. Aqui é o número de participantes por tipo de... Vocês veem que houve uma distribuição entre academia, empresa, sociedade e governo. E o resultado é que nós conseguimos hoje, obviamente num tempo de apresentação, detalhar isso, depois nas perguntas a gente pode fazer, mas veja aí, você tem uma comparação entre as regiões. O que é vermelho, o que é azul, o que é verde. Vermelho significa que aquela região está um pouquinho abaixo da média estadual, por exemplo, aqui na configuração de instituições. Falta mais universidade, ou falta o setor empresarial, ou o setor governamental, é o que está dizendo aí Lages, Chapecó e Jaraguá. E Florianópolis está azul porque justamente mantém essa distribuição bem colocada dos seus atores. Essas comparações valem para a infraestrutura, né? Então, novamente, o que é vermelho um pouquinho abaixo da média estadual. E aqui entra, de novo, a percepção de atores. Você diz, mas Florianópolis tem a mesma infraestrutura? Tudo? Não, cada um coloca sua percepção em relação ao que gostaria de ser. E, normalmente, a gente vê aqui também o benchmark, né? Florianópolis, por exemplo, muito na discussão, fez benchmark internacional, né? Foi bastante crítico em vários aspectos do quanto tem que avançar aqui os atores. O desenvolvimento regional, que é fundamental, né, para gerar valor, e o mercado. Esses são os fatores mais ou capacitadores ou de infraestrutura. A ciência, tecnologia e educação superior também foi avaliada. E aqui vocês veem que aí já foi a educação de Santa Catarina, os seus números no Brasil na comparação mostram, né, aparece um pouco mais azul, só que tem que estar sendo mais crítico aqui com onde poderia estar Chapecó e Lages. Ciência, aqui são os aspectos de infraestrutura laboratorial, cientistas, pesquisadores, grupos de pesquisa. Já também o Florianópolis e Chapecó estão se colocando um pouquinho acima da média, enquanto que Lages, Jaraguá e Itajaí estão achando que podem melhorar nessa dimensão de ciência. Tecnologia e a dimensão de inovação, né, também com a sua comparação. Vocês veem que os gráficos radares são os fatores, né? Então, há uma diferença também em cada fator, né? Por exemplo, aqui em inovação, o fator da cooperação universidade-empresa varia bastante entre as regiões. Tudo isso é percepção.
Mas e fazer o que com essa percepção? Então, como eu disse, no período da tarde da dinâmica, eles foram convidados a propor ações dos atores para modificar essa realidade para melhor. Nós recebemos um todo de 450 propostas, elas foram separadas e analisadas, e o interessante foi ver o seguinte: todas as propostas de todos os atores se enquadram numa dessas dimensões de um sistema. Ou elas se voltam à melhoria do capital humano, entendido aqui como todos os atores, melhorar meu sistema institucional, minhas universidades, minhas empresas, ou melhorar a relação entre eles, né, que é o capital relacional. Ou, então, dinamizar essas duas ações. Existem as relações, mas está faltando pouca divulgação, eu preciso mais espaços socializados de cotrabalho, então esse é o capital social. E tem também a infraestrutura, né? Muitos dizem que eu posso ter essas três coisas, mas me faltam equipamentos adequados, me faltam até mesmo infraestrutura de comunicação, isso apareceu muito, né? Santa Catarina se requer, por exemplo, muitos aeroportos, uma coisa que apareceu muito nessa crítica, então isso é capital estrutural. Esses são os elementos centrais do sistema. Agora, quando você dinamiza esse sistema, indutores. Por exemplo, todos os editais que a FAPESC faz são indutores. Então, foi pedido muito isso, que se faça ações, programas, ou então, finalmente, que se mude regras, né? Quando se pede para mudar um aspecto da Lei Estadual de Inovação, é uma mudança do regramento. E aí nós tivemos essa distribuição de propostas, as 450 para cada região. E é interessante observar o seguinte: então, Florianópolis está dizendo que o que tem que mexer bastante é no regramento e nos indutores. Então, sendo o principal, foi onde teve mais frequência de propostas. Temos que olhar a questão da lei, a questão do regulamento e, principalmente, a indução, fazer mais dinamização no sistema regional. Enquanto Chapecó destaca-se as relações, as inter-relações entre os atores. Isso vai mudando, né, de ações aqui. Indutores e capital relacional vale para Itajaí e Criciúma. E o Lages foi aqui que destacou mais a necessidade de mais capital estrutural para o funcionamento da sua ciência, da sua tecnologia e da sua inovação. Eu vou concluindo aqui para a gente conversar um pouco, né, a gente manter o tempo aqui, né? E quais as minhas considerações finais? Então, nessa demanda. Primeiro, assim, né, a gestão pública contemporânea, todo gestor público contemporâneo não deveria jamais pensar uma ação sem coprodução, em algum nível. Então, participar. E, por outro lado, a sociedade sair só da posição de cobrança, eu votei, agora eu cobro. Não, eu tenho que também fazer a participação neste espaço que é colocado à disposição. Então, todos os problemas complexos em todas as sociedades democráticas e desenvolvidas estão sendo resolvidos desta forma. A coprodução exige que esses atores identifiquem um bem comum, delimitem esse bem comum e abram mão das suas diferenças em torno desse bem comum. E, naquele espaço de coprodução, se dediquem a isso. Isso também requer um senso de coletividade, requer educação, formação, e esses são os ingredientes aí dos projetos complexos em sociedades desenvolvidas. No caso de ciência, tecnologia e inovação, uma das questões que nos agradou muito foi ver que esse bem comum, pelo menos na experiência em Santa Catarina, foi rapidamente percebido como tal. Como eu disse, o engajamento foi muito forte e esse trabalho voluntário, eu cito, por exemplo, um grupo de trabalho aqui em Florianópolis, num sábado de manhã, que eu entro na sala e vejo ex-reitores, ex-presidentes de FAPESC, ex-pró-reitores, dedicando um sábado da sua agenda familiar para estar lá construindo voluntariamente algo melhor para Santa Catarina. Isso se deu em todas as regiões do Estado. E próximos passos aqui para a conferência. Bom, a gente espera, primeiro, né, a gente está entregando esse mês para a FAPESC os resultados finais, que eles tenham atendido as expectativas, Débora, fica aqui a expectativa, e que isso a gente viu também, foi um dos pedidos das conferências, que não fique aqui, né, que haja um retorno desse feedback para as regiões e que isso possa ser, aos poucos, não só posto nas ações da FAPESC, mas também nas ações das universidades, do seu planejamento institucional, nas ações dos centros de inovação, em todos os atores que geram a inovação. Eu, mais uma vez, agradeço aqui ao CRA pela oportunidade e fico à disposição de vocês. Okay. Ok, muito obrigada, professor Pacheco. Então, conforme já foi informado, agora a gente parte para discutir um pouco, para tirar algumas dúvidas. E aí eu pergunto se alguém tem alguma pergunta redundante, né? Mas algum questionamento para os painelistas? Tem um lá? Alguém pode pegar, por favor? Lá atrás.
Eu queria aproveitar só até a pergunta chegar até nós, dá licença, eu só queria dizer, me manifestar, professor Roberto, em função da sua apresentação, de que os resultados ainda não chegaram para a FAPESC, mas pelo conteúdo da sua apresentação, enfim, dos gráficos, de todas, da classificação, de como foi feito, eu já posso lhe dizer que a gente vai ter muito trabalho. Ok, vamos começar aqui, então. A gente tem uma pergunta do Anderson Costa, que é do IFSC, para o professor Roberto Pacheco. Fazer ciência custa caro. Em tempos de restrições financeiras, aliadas à corrupção no Brasil, qual a sua visão no curto, médio prazo para a ciência, tecnologia e inovação? Que alternativas temos ao incentivo para o setor? É Anderson, né? É Anderson Costa. Anderson, não sei se você... o meu apelido é Poliana nessas horas. Tá? Eu acho que a crise está trazendo uma oportunidade muito forte de rever uma série de comportamentos e zonas de conforto. Uma delas é exatamente essa questão do quanto é limitado esse recurso. Nós estamos percebendo... Eu vou dar só um pequeno exemplo. Tá? Ano passado, nós tivemos um corte de verbas para trazer examinadores externos para bancas de doutorado e mestrado. Então, nós tivemos que buscar uma alternativa de manter, obviamente, a presença de especialistas na formação de doutores, fundamental examinadores de fora da tua entidade para você não manter a endogenia. E vamos usar o mecanismo de videoconferência e vamos conectar não só com pessoas no país, mas com pessoas fora do país. Então, trazer pessoas... Hoje há várias formas de fazê-lo. E quando você faz o cálculo de quantas bancas você tem numa universidade pública, por exemplo, que ao ano, e quantas viagens significa isso, o número assusta. E talvez esse recurso possa ser utilizado de outra forma. Então, a crise está trazendo, sim, uma revisão de processos, uma revisão de aplicação. E, claro, também está trazendo o embate de término de recursos para coisas fundamentais. Mas eu acho que nós temos que encarar... essa crise como uma oportunidade de rever processos de efetividade e eficiência no sistema. Em níveis... Outro exemplo, que eu acho que nós não conseguimos no Brasil, essa é a minha opinião bastante particular, mas não representada aqui nenhuma questão institucional, o Brasil completou, ano passado, 10 anos de lei de inovação tecnológica nacional, e as leis estaduais, em torno de 5, 4 anos, dependendo dos estados. E, na minha visão, foi mais uma lei que não pegou. Que é essa expressão triste que a gente tem no Brasil. Não foi uma lei que mobilizou os docentes a gerarem empresas, não mobilizou as empresas a receberem pesquisadores e não entregou, principalmente, em escala, como ela deveria, produtos tecnológicos para as empresas gerarem mais competitividade. Talvez por quê? Porque a lei não trouxe a mudança de cultura. E eu vejo que a crise traz, porque é uma questão de necessidade. Eu não tenho mais como fazer sozinho, porque eu não tenho mais recursos. Eu tenho que procurar com quem mais fazer. Então, eu estou vendo com otimismo. Apesar de todas as dificuldades que ela está trazendo, e é natural, especialmente para quem está sofrendo mais diretamente, né, perda de emprego e sente no dia a dia, claro que isso não se pode negar, mas se nós olharmos no longo prazo, e ciência, tecnologia e inovação tem que olhar sempre médio e longo prazo, eu já percebo mudanças de comportamento e a busca da coprodução. Um outro exemplo é o programa da FAPESC, de 1 para 1. Né? Eu ia até fazer menção sobre esse assunto. Anderson, se você me permite, professor Roberto, a FAPESC tem, por força de lei, 1% do orçamento do Estado para a ciência, tecnologia e inovação. Isto é, para a FAPESC, desde 2008. Isso nunca aconteceu. Nunca veio 1% para a FAPESC. Normalmente vem desse valor 30% a 40% para o orçamento da FAPESC, para investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Tá? Esse ano, com toda a crise, que todos sabemos, aí o professor Roberto falou muito bem, nós tivemos nem 20%. Então, imagine como é que a gente está lá. Né? Há uma demanda, os programas estão na rua. Em 2015, a FAPESC lançou 10 editais, né? E vai pagar todos, não tenho dúvida. Agora, como o professor Roberto também mencionou, nos fez refletir. Nós estamos indo buscar dinheiro em outros lugares, nós estamos fazendo outras parcerias, nós estamos chamando as empresas privadas, pensando em fundos, como é que a gente vai resolver? Quer dizer, estamos avançando,
Estamos avançando, posso dizer que estamos avançando. Claro, com uma preocupação bastante grande com a recessão, enfim, com tudo isso que está acontecendo e como é que o Estado vai nos prover, porque nós temos já um custo fixo, nós temos uma folha, nós temos projetos que já estão em andamento, né? E temos que, diariamente, estar conversando com o Estado para que, enfim, o nosso orçamento seja cumprido. Isso é diário, é diuturnamente. Tá? O nosso trabalho está sendo realmente exaustivo nesse sentido, mas nós não vamos deixar de cumprir. Por outro lado, trazendo essa oportunidade de refletir. Hoje o nosso presidente está fora, está trazendo outras oportunidades com o Euraxis, né, Fundo Internacional, com a Comunidade Europeia, sempre pensando em preservar a nossa soberania, né, porque é muito bom vir dinheiro de fora, mas é muito bom vir dinheiro para aplicar no nosso Estado, nas nossas pessoas e no nosso país. Então, mas o dinheiro está vindo, nós estamos trazendo novas parcerias, o olhar internacional para o nosso país é grande, especialmente para Santa Catarina, que hoje é o maior PIB do Brasil, e se manteve equilibrada diante de toda essa crise. Enfim, é dessa maneira que nós estamos passando. E me parece que a luz aqui é bem grande, vou dizer para vocês, eu não consigo ver ninguém aqui. Isso me deixa um pouco desconfortável até na apresentação, mas, de qualquer maneira, eu sinto que há luz, tá? E que nós estamos caminhando para ela. É isso, professor Roberto. Ok, obrigada. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é do Walter Lemos, para o professor Roberto. Por que, como ator do processo, não são incluídos os administradores através do CRA? Sim, na verdade, todas as organizações foram convidadas publicamente. Você viu ali que a gente teve participações online e teve participações presenciais. Houve um convite distribuído pelas organizações, eu acho que o CRA deve ter sido também contatado. Foi convidado. Mas, realmente, foi uma das coisas que, realmente, na próxima, a gente precisa analisar, né, Débora, é o calendário, né, porque nós tivemos um calendário bem em cima, e essa divulgação pode não ter sido tão bem sucedida quanto a gente poderia com mais tempo. Mas certamente foram convidados, e a gente teve, sim, dos sistemas de conselhos regionais partícipes, assim do Sistema S. Provavelmente alguém deve estar perguntando no sentido de não ter sabido dessa conferência, mas certamente saberá da próxima, e esse vai ser o espírito, pelo que eu percebo, das edições, né? Mais uma vez, assim, a conferência estadual, ela, nesse momento, eu não sei no futuro, mas nesse momento ela deixou de ser um evento pontual. Ela é um evento que tem um período prolongado, mais perene ao longo do ano, não sei se vai acontecer esse ano ou ano que vem, mas, enfim, ela mudou seu formato. E, lógico, é uma inovação também dentro do Estado. É uma inovação trazer esse diálogo, os diferentes entes da sociedade. E, claro, nós fizemos uma parceria com as instituições de ensino superior para que houvesse esse approach, essa abordagem com os representantes de demais classes da sociedade, mas nem tudo a gente pode controlar, até porque o Estado não consegue controlar tudo. Isso é fato, todos sabemos disso, já é comprovado, né? Mas, sem dúvida, eu acho que quanto mais pessoas, melhor, e quanto mais representatividade, melhor. Com relação, eu sou administradora, quero dizer para vocês, entre outras coisas que a gente fez na vida, mas, assim, eu defendo muito a classe e acho que, realmente, nós precisamos dos administradores, tecnicamente, dentro do Estado, dentro das ações, dos eventos, para poder discutir gestão, que é um grande problema que nós temos, e vocês sabem disso, de todas as ordens, né? E gestão, a gente está se preparando para isso, né? Ainda. Né? Ok, obrigada. A gente tem uma pergunta aqui, não foi identificado, mas, enfim, vamos lá. Sobre os locais das conferências. 6 cidades contempladas. Porém, o Estado possui 13 centros de inovação em fase de implantação. Por que o estudo não contemplou todos os centros? E a outra pergunta da mesma pessoa é: os resultados já estão disponíveis? Quem responde? Professor Pacheco, Débora. Contemplou, porque, na verdade, eu acho que talvez eu não tenha passado muito bem essa informação, as cidades foram sede das mesorregiões, né? Cada mesorregião teve uma cidade representativa, e aí e eu também acabei não mencionando, mas eu gostaria de mencionar nessa resposta, nós tivemos em Chapecó, a UNO Chapecó e a UDESC, fazendo a mesorregião, junto com Joaçaba, e aí os convites vieram ao Centro de Inovação, que, aliás, tiveram uma boa participação nos grupos de discussão. Em Criciúma, foi a Unesc,
Em Lages foi a UDESC, que aí a UDESC Lages assumiu esse processo, e o IFSC também. O IFSC é o Centro IFSC. Em Jaraguá foi o Instituto Jordan, em Joinville foi a Sociesc, aqui em Florianópolis a UDESC, o IFSC e a UFSC. Essas instituições, regionalmente, buscaram, então, junto com a FAPESC em todas elas, o convite e a SDS também, inclusive a SDS foi quem acionou o Centro de Inovação para participar das conferências. Os resultados ainda não estão disponíveis, porque serão, inclusive, na próxima semana, apresentados ao Conselho da FAPESC, e deve haver uma discussão de publicidade ou de continuidade, não é isso, Débora? Isso. Nesse sentido, eu quero salientar para quem perguntou que nós tivemos um momento muito especial num centro de inovação que foi em Jaraguá. Jaraguá, especificamente, o líder do centro de inovação, o líder da representação lá, que era o professor Márcio, nos ajudou muitíssimo, foi um sucesso, foi muito bacana, o evento teve assim, um resultado excelente. Então, nós não conseguimos fazer efetivamente nos centros de inovação, mas o que nós buscamos foi trazer das mesorregiões para os municípios e, assim, contando com esses atores locais, que seriam as instituições de ensino superior. Esse foi um primeiro modelo, né, e que houve um resultado interessante. Creio que nos próximos, os centros de inovação, todos eles, os 13, estarão prontos, porque até eu não sei exatamente qual é a situação hoje, né, mas, sem dúvida, são motores para o Estado, né, são instrumentos, mecanismos de centralização, disseminação de inovação, de conhecimento para todo o Estado. Isso não tenho dúvida nenhuma. Tá? Com relação aos resultados, eu quero dizer o seguinte. Oficialmente, o professor Roberto e a sua equipe vai apresentar, eu acho, né, a semana que vem para o Conselho Superior da FAPESC os resultados. Tá? Então, como eu disse aqui e me manifestei, pela apresentação dele, a gente observa que tem muita coisa para fazer, né? Só pelas dimensões e pelas variáveis que o professor Roberto, pelo conjunto de informações que o professor Roberto apresentou aqui, eu já imagino que nós vamos ter um trabalho grande para frente, né? E vamos ter resultados muito interessantes. Vermelho, azul, amarelo, e por aí foi, por aí foi. Isso só em olhar aqui a apresentação do professor Roberto. Então, a partir dessa apresentação oficial, esses dados serão disponibilizados, inclusive serão publicados, né, professor Roberto, para toda a sociedade. Tá? É um avanço. Podem ter certeza que é um avanço. Nem sempre tudo dá certo, mas é um avanço e a gente está aprendendo a cada dia, né, professor Roberto? Não tem como não ser assim, né? Obrigada. Temos aqui uma outra pergunta, que também está sem identificação. Como promover ciência, tecnologia e inovação no país com o aumento da fuga de cientistas para países desenvolvidos que financiam pesquisas e projetos com menos burocracia e maior assertividade? Responde aí, professor. Essa é pergunta de divã. Fiquem, não vão, por favor, fiquem aqui. Que todo pesquisador faz no divã hoje no Brasil, né? Eu acho que com capital relacional, com networking, né? Existe um lado ruim, que é, sim, a invasão de cérebros, mas existe o lado bom, que é o Brasil começar a fazer a conexão internacional, como todos os países desenvolvidos fizeram, e os outros países não desenvolvidos começaram a receber esse resultado, como a China, como a Índia, embora tenha ainda hiatos grandes de desenvolvimento, principalmente a Índia, mas quando mandaram seus estudantes a fazer essas formações, muitos ficaram, mas aos laços, aos links. Eu acho que o Brasil tem que trabalhar com o conceito dessa diáspora em seu favor. Agora, é uma pena, realmente, né? Como colega, a gente vê isso. Agora, outro dia, só para socializar com vocês, eu tive um menino jovem, né, numa aula de graduação. Depois de uma aula, eu queria um conselho seu, professor, né? Eu estou montando uma startup, eu sei que é o próximo assunto aqui de vocês, e eu gostaria de saber se eu faço isso no Brasil ou faço fora do Brasil, né? E eu vou socializar com vocês a resposta que eu dei. Eu disse, olha, eu tenho duas respostas para você, né? Como professor, se eu dissesse a você fora do Brasil, você poderia depois dizer que eu deveria, na verdade, pedir demissão, né? Porque se eu não acreditar que a gente tem saída como nação, o que eu estou fazendo aqui como professor?
Eu acredito que a gente tem ainda muito a aprender e muito a andar. Cada vez que a gente acha que andou, anda um pouco para trás também. Mas é um país que a gente, e quem morou fora do Brasil, acaba descobrindo que este é um excelente país quando faz isso. Eu realmente acho que a gente tem que apostar e o Brasil tem condição de chegar no desenvolvimento sustentável e no desenvolvimento social. Agora, como a segunda resposta que eu dei para ele é o seguinte, mas com 20 e poucos anos, se você tiver a oportunidade de fazer essa internacionalização da tua formação e trabalhar em cooperação, ele falou várias situações, não deixe de aproveitá-las. É o caso do Ciência Sem Fronteira, né? Só encaixo aqui essa questão. Eu vejo muita crítica ao Ciência Sem Fronteira, que teve muito estudante brasileiro que foi e não fez o que tinha que fazer. É verdade, né? 2.000 deles foram mandados de volta. Há, inclusive, uma discussão de crime de responsabilidade com aqueles que são jovens, mas são adultos, né? E sabiam que o dinheiro público os levou para a gente ter resultados. Mas não se está falando do enorme contingente positivo que ele trouxe de formação também e de relacionamento. E essas ações foram feitas por outros países, e eu acho que nós temos que pensar que esse brain drain aí, ele pode ter, um imã de dois sinais, e aí cabe talvez as agências públicas utilizarem bem o sinal positivo, né, dessa corrente. Ok, obrigada. Temos aqui uma outra pergunta, é do Thales, que é do Rio Grande do Sul, ele é administrador. Como vocês veem a pesquisa em novas práticas de gestão pública? Débora? Numa das lâminas que eu apresentei, tinha uma notícia, que inclusive foi a FAPESP de São Paulo que publicou, referendando justamente essa situação, da importância, né, do pesquisador, do cientista. É essa a pergunta? Né? Dentro das instituições públicas, né? Do profissional, do pesquisador, dentro das instituições públicas. E São Paulo já está fazendo isso pela FAPESP. Eu não posso dizer, efetivamente, qual é a operação, qual é o mecanismo que eles estão utilizando para fazer isso, mas São Paulo está fazendo isso. Eu trouxe justamente para a gente refletir esse momento. Esse é o ideal. Falei sobre gestão, eu acho que, se nós tivermos técnicos, pesquisadores, principalmente dentro do Estado, né, nós teremos um Estado que pode avançar mais rapidamente. Que um dos temas também que eu coloquei ali é justamente que a FAPESP tem como motivador a geração do conhecimento para uma sociedade um pouco mais sábia. Como que você vai gerar conhecimento em uma sociedade um pouco mais sábia se na máquina, perdão da palavra, que não gosto muito, mas enfim, do Estado, nós não temos essa prerrogativa. Não tem como. É claro que vai engessar. É claro que vai ter problemas. Já temos problemas de lei, já temos problemas de sistema, mas se nós não tivermos as pessoas, que são elas que fazem a diferença, né, nesse conjunto todo complexo de sociedade contemporânea, não tem outro caminho. Então, eu acredito, não posso falar por todos, mas falo especialmente por mim, né, que o pesquisador dentro da gestão pública, a ciência dentro da gestão pública, que foi e é a experiência que nós estamos fazendo na FAPESP, eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, ao qual nós estamos vinculados, faz, com diversos programas e projetos que está desenvolvendo, com muito sucesso, né, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Um comentário rápido sobre isso, né? Às vezes a gente vê colegas, por exemplo, criticando muito formação de ministros, especialmente nas pastas mais de ciência e tecnologia, de que não são pesquisadores ou não são das áreas, né? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, eu acho que nós temos, e especialmente comparando com Grã-Bretanha, com países desse tipo, ok. Mas a cultura nacional e o sistema brasileiro é bastante diferente desses sistemas. E uma das coisas que precisa justamente para a gestão pública avançar em ciência é a coprodução. Então, às vezes, um político que tem a condição cultural de convencimento da mudança de cultura melhor do que pesquisador, tem a linguagem mais correta, chega mais fácil na comunicação e que esteja intencionado a abrir portas para a ciência, faça melhor esse papel do que um pesquisador naquela posição. Então, eu acho que nós também, da academia, temos que pensar assim, esse convite a levar a conhecimento à gestão pública, a inovação em gestão pública, deve ser também de mão dupla, né? Nós não temos todas as respostas, como às vezes achamos ter, especialmente quando saímos do muro da universidade para a realidade de aplicação. Então, na administração pública,
Há hoje uma literatura muito interessante sobre a gestão do conhecimento na administração pública, e especialmente a inovação na gestão pública. E uma das questões centrais que se coloca é que a dificuldade de inovar na gestão pública é o regramento e a cultura, que são bem mais estáveis, mais estáticos até, do que na iniciativa privada. Então, se o pesquisador, se a ciência for levada, que foi a pergunta, a gestão pública vai ter que tratar também desses pontos para avançar, né? Não há fórmulas prontas, eu acho que esse é o ponto, e aí, novamente, a coprodução e o bem comum. Por que pesquisadores e gestores públicos estão juntos? O que ambos têm que mudar e construir coletivamente, né? Às vezes vejo colegas assim com muitas respostas prontas, quando, na verdade, a construção do problema ainda está para ser feita, né? Com certeza, professor Roberto, e dando a César o que é de César, né? Porque o político tem o seu papel, o gestor público o seu papel, o pesquisador o seu papel, e essa coprodução é fundamental, fundamental. Muito obrigada. Temos aqui uma pergunta do César, ele é mestrando da UFSC, e também da professora Débora, essa pergunta. Qual o papel do profissional administrador para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Inovação, considerando a dimensão continental do Brasil e as dificuldades, principalmente no que tange à qualidade das informações e capacidade da gestão pública atual para a construção de políticas públicas eficientes? Meu Deus, por onde eu vou começar? Vou sortear aqui. Me ajuda. Por onde eu vou começar a responder? Walter, né? É o César e a professora Débora. César e professora Débora. Eu quero dizer, um ponto que me chama muito a atenção na sua pergunta é a questão da gestão. Eu acho que o administrador tem um papel fundamental quando se trata de gestão. Gestão técnica, gestão lícita, né? Gestão acadêmica, né? Gestão pública, enfim, a gestão. Como o professor Roberto diz, a gente tem uma literatura vasta, nós temos um país continental que requer gestão, tá? Entre outros N fatores que a gente pode elencar aqui. Mas, para eu responder a sua pergunta, César, eu acho que o papel do administrador está em refletir o papel da gestão em cada um dos setores, em cada pedacinho desse país tão continental, ou pelo menos no seu metro quadrado. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, ao menos no nosso metro quadrado, cada um de nós, enquanto administrador, valorizando a sua profissão, refletindo a sua profissão, analisando a sua profissão, especialmente estudando, avançando, com essa postura do sempre aprendiz, né, que proporciona que a gente avance, já é um bom começo. Eu sei que a pergunta não foi para mim, e eu vou colocar um pouco de pimenta, espero não muito, né, aqui no encontro do CRA. Eu acho que um dos papéis do administrador, e não só do administrador, mas de todos os profissionais, de novo, é lembrar que eu não tenho na minha profissão, na minha área, todas as respostas. Você citou ali na tua pergunta a qualidade da informação. Uma das coisas que a gente percebe, às vezes, é o administrador se colocando apenas na condição de consumidor e de crítico daquela informação, sem ajudar, só para pegar este exemplo, toda a cadeia geradora de valor que gera aquela má qualidade na informação, que está lá em governo eletrônico, que passa por sistemas de informação, por ciência da informação e por uma cadeia de atores. Ontem mesmo a gente participa de um grupo estratégico na CAPES que está discutindo este ponto. Eu estou coordenando esse grupo, né, que é como os sistemas de informação vão ajudar a melhoria da avaliação da pós-graduação brasileira. Plataforma Sucupira, plataforma Lattes e todos os seus sistemas. E o administrador público, muitas vezes, esquece que a decisão lá atrás, de 10 anos, de 5 anos, que gerou um processo, gerou um sistema, é que está causando, muitas vezes, o prejuízo que ele tem hoje na tomada de decisão. E aí transfere, muitas vezes, a consequência dessa má formação ou informação só para a cadeia fornecedora atual, que é a área de tecnologia da informação. Então, novamente, né, se nós centrarmos como bem comum, e vamos entender que, às vezes, a área de tecnologia da informação não consegue dar resposta porque as condicionantes dela, processos, estrutura e chance de mudar, também não estão sendo dadas. Então, acho que um dos papéis do administrador, em qualquer caso, e eu peguei só a informação porque estava na pergunta, é se colocar junto com os demais profissionais e ser aquilo que vocês têm a melhor formação, talvez, de todas as áreas. Ser líderes, né, de uma construção coletiva de um bem comum.
ajudar a todos a verem que, na verdade, não tem um culpado ou dois, mas que a gente pode rever juntos para conseguir esse resultado coletivo. E complementando o professor Roberto, processos, pessoas e tecnologia é isso, né? Tecnologia como meio e toda essa cadeia, e fazer a gestão e olhar, né, esse processo todo com uma reflexão profunda, né? Eu acho que o administrador tem um papel fundamental, ele é das ciências sociais aplicadas, gente. Ciências sociais aplicadas é uma grande área do conhecimento. Ele tem uma visão holística sobre todas as disciplinas, e ele pode, obviamente, se especializar nessa ou naquela. Mas o administrador é um profissional fundamental. Ok. Bom, acho que não temos mais perguntas. Mais alguma coisa? Não? Bom, eu gostaria de agradecer, então, ao professor Roberto Pacheco e à Débora pela excelente palestra que fizeram, por compartilhar aqui com o grupo essas informações que são muito valiosas e são muito importantes. Monitorem aí os resultados das conferências. Eu posso falar aqui, eu fiz parte do grupo de pesquisa, que trabalhei tanto na construção da metodologia quanto na aplicação, e agora ajudando também o grupo na compilação dos dados. Então, tem muita coisa interessante, tem muita coisa valiosa, e brevemente será disponibilizada para vocês. Para encerrar esse painel, a gente gostaria de entregar um certificado para os painelistas e também um mimo, como foi determinado pela organização do evento. Obrigada a todos pela oportunidade. Eu fico muito feliz de ver essa plateia cheia e de poder falar alguma coisa que a gente pensa aqui, né, professor Roberto, e compartilhar com vocês as nossas angústias, os nossos receios, os nossos anseios e, principalmente, o nosso trabalho. Obrigada. Da mesma forma, queria agradecer, dizer aos estudantes que temos muitos a construir para esse país melhorar. A administração é certamente uma das formas de um dos capacitadores e geradores de valor, e parabenizar aqui a CRA e o Evandro por esse evento e ficar à disposição de todos aí para a continuidade. Muito obrigado pela oportunidade. Okay, pessoal. Eu também agradeço pela oportunidade de poder coordenar a mesa, de poder ouvir mais e entender sempre, aprender, né, um pouco mais, a gente sempre aprende.